Olá, turminha do terceiro ano. Vamos iniciar o segundo bimestre de Ciências estudando sobre as plantas. No primeiro nós estudamos sobre os animais, agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre as plantas, ok? Então a atividade no livro de Ciências hoje vai ser nas páginas 8, 9, 10 e 11. Vamos lá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos investigar um pouco mais sobre as plantas que estão ao nosso redor. Aí na casa de vocês, na vizinhança, vocês vão conhecer um pouco mais, observar com outro olhar essas plantas que fazem parte do dia a dia de vocês, tá? Eu vou ler o texto e depois eu explico um pouquinho como vocês vão fazer isso. Vamos lá. Então, vamos iniciar falando sobre o estudo das plantas. Os botânicos são estudiosos especializados em plantas. Eles percorrem diversos ambientes para coletar, estudar e descrever as plantas de várias regiões do mundo. Assim, outras pessoas podem conhecer as diferentes plantas de um lugar. Os botânicos podem trabalhar em parceria com ilustradores, que elaboram desenhos para representar as estruturas da planta com clareza e muitos detalhes. Antigamente, os botânicos só podiam registrar o que vinham por meio de ilustrações. Nos dias de hoje, as câmeras fotográficas modernas possibilitam capturar todos os detalhes das plantas. Então nós temos aí duas representações. Nós temos uma feita por um ilustrador, nós vemos cada detalhe da planta, e nós temos mais abaixo uma fotografia, até com um zoom mostrando os detalhes da planta. E nós temos aí também explicando o que significa ilustrador, que é o artista que faz ilustrações. E nós temos as legendas das duas imagens. Na primeira nós temos representação de partes da árvore da fruta do conde, publicada no livro Flora Brasiliensis de 1841. Esse livro integrou um grande projeto na época para conhecer as plantas encontradas no Brasil. Já a legenda da fotografia diz que, por meio de câmeras fotográficas, é possível registrar os detalhes das plantas, como nesta foto de um morango. E ele explica aí que as imagens estão fora de proporção, ou seja, foi dado um zoom para que a gente pudesse ver melhor. Então, nessa página 8, vocês vão só dizer se vocês conseguem identificar as partes das plantas representadas nas imagens dessa página, nessas duas imagens, tá? Então, essa página 9 é a que vocês vão mostrar que vocês são investigadores também e vão pesquisar. Na página do livro está pedindo para que a gente fizesse isso na escola, mas devido ao cenário atual, vocês vão fazer isso na casa de vocês, tá? Então vocês vão pesquisar no jardim ou até em um vasinho que tenha dentro de casa, tá? Vamos adaptar a nossa realidade do momento. Então o que é que vocês vão precisar? Folha de papel, lápis e borracha, lápis de cor, régua e uma lupa, se tiverem. Se não tiverem, não tem problema, tá? Então, como vocês vão fazer? Vão escolher uma planta do jardim aí da casa de vocês e observá-la atentamente. Se preferir e se tiver, utilize a lupa para verificar cada detalhe dessa planta, tá? Vocês vão desenhar a planta observada em uma folha de papel. Procure representar as diversas partes com o máximo de detalhe. Vocês vão poder pintar para dar um máximo de realidade da planta, para ficar bem parecido com o real, tá? Na mesma folha que você fez o desenho, vocês vão fazer uma ficha com algumas informações sobre a planta. Então nós temos aí um modelo. Planta, aí ao lado o nome da planta, que no caso aí tem margarida. Data de observação, vocês vão botar a data aí que vocês observaram. Local, onde você viu essa planta, tá? Características da planta, nesse caso aí é relacionada à margarida. Planta com mais ou menos 40 centímetros de altura, flores brancas. As flores têm cheiro suave e havia uma joaninha em cima de uma das flores. Ou seja, esse é o detalhe dessa planta, todas as características dessa. Então eu quero ver as características dessas que vocês vão pesquisar, tá? Agora, continuando na página 10, nós vamos entender um pouco mais sobre o corpo das plantas, tá? A maioria das plantas é constituída por raiz, caule
ocorre a respiração das plantas. Existem várias formas e tamanhos de folhas. A flor. As flores podem ser muito variadas em tamanho, cor, forma e cheiro. Elas são relacionadas à reprodução das plantas. Delas vão se originar os frutos e as sementes. O caule. O caule pode ser duro e resistente ou fino e flexível. Isso varia de acordo com o tipo da planta e de acordo com a necessidade da planta. O caule sustenta a planta e transporta a água e substâncias minerais absorvidas pela raiz até as folhas e o alimento produzido pelas folhas para as demais partes da planta. Vamos falar agora sobre a raiz. Geralmente as raízes penetram no solo. Algumas plantas têm uma raiz grossa e várias raízes menores e mais finas. Outras têm muitas raízes finas e quase do mesmo tamanho. A função das raízes é fixar a planta e absorver água com substâncias minerais do solo. Então, nós falamos aí sobre essas 4 partes. Diante disso, vamos responder a página 11, tá? Na primeira questão, é só para escrever o nome da parte e as funções. Então, vocês observem bem nessas atividades que tem 2 comandos, nome e função. Não é só para fazer uma coisa ou outra, tá? Segundo, sim, vocês vão escrever cada parte da planta que está indicada pela seta. Ou seja, nós temos uma planta e ela está indicando uma parte específica. Vocês vão responder também cada detalhe desse. Tá ok? Uma boa atividade a todos. Até mais. Oi, turminha. Para mostrar melhor a vocês, eu trouxe uma plantinha aqui. Quando vocês chegarem, vocês vão ver que nós estamos cuidando muito de um jardinzinho novo aqui. E nós estamos nesse processo de plantio. Então, para mostrar melhor a vocês, eu trouxe um aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma plantinha com essas 4 partes que foram faladas hoje. Tá aqui a raiz, ó. Algumas são mais grossas e outras bem fininhas. E como eu falei para vocês, a função principal dela é fixar a planta no solo e absorver água e as substâncias minerais que a planta precisa. Passou pela raiz, nós temos o caule, que transporta toda essa água e essas substâncias para todas as partes da planta. Nós temos as folhas. Nessa planta mesmo nós temos folhas diferentes, ó, umas pequenas, umas grandes. Mas de acordo com o tipo de planta, essas variações são bem maiores. Então, nós vimos que as folhas são responsáveis por produzir o alimento que a planta precisa através da fotossíntese. E para terminar, nessa aqui nós temos uma florzinha, que é responsável pela reprodução da planta. Trouxe uma planta aqui para mostrar a vocês essas partes. Agora eu quero que vocês façam a investigação de vocês e façam todo o desenho de tudo aí da plantinha na casa de vocês, tá? Tchau!